Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. Sua mediadora aqui, estando ou não gripada, bem com frio. É isso, estamos aqui mais um dia, rouca, fanha, inchadinha, mas não perdemos a mão, não perdemos a missão, o foco, o objetivo de estar aqui todos os dias, tirando aos sábados, que é o nosso dia de descanso. Nós estamos aqui todos os dias falando da palavra de Deus e não só falando de uma maneira comum, onde as pessoas vêm aqui, pegam um trecho da escritura bíblica e passa adiante, né? Mas aqui nós temos a intenção de ler a palavra de Deus, de ler toda ela e de estar aí compartilhando uma reflexão, tirando uma lição para o nosso dia, entendendo o plano de Deus, né? Essa história toda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te aconselho, segue aí, curte, compartilha, né, com quem você sabe também que tem interesse, e aquelas pessoas também que tem vontade de ler a Bíblia e não consegue ter uma constância, ou que tem vontade de ler a Bíblia e às vezes fica desanimado no meio do caminho. Então estamos aqui para dar esse suporte, esse apoio. Se você pegou do final, não tem problema, sabe? O importante é começar, ou se você quiser começar do início, eu tenho também essas mensagens compartilhadas desde Gênesis, desde o primeiro capítulo de Gênesis, tá lá no meu Instagram. Aqui no YouTube a gente começou por volta de 1º ou 2º Reis. Então, sempre quando você tiver alguma dificuldade, vai nesses vídeos, e aí ali você vai encontrar. Eu podia ter colocado entre parênteses, né? Gênesis 1, 2. Enfim, gente, mas é isso. Mas isso não para, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver viva, eu quero ler a palavra de Deus. E se Deus me permitir, sempre estar compartilhando. Então, vamos ter outros projetos, se Deus quiser. Então, se você quiser começar, estamos agora em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 é um capítulo bem complexo, né, da palavra de Deus, onde ali Paulo vai dar algumas orientações àquela comunidade cristã, aquela igreja ali que estava sendo formada, a respeito da posição das mulheres nas reuniões, também da ceia, como eles deviam fazer a ceia. Então é um capítulo muito denso, muito complexo, de muitas informações, de muita coisa que a gente poderia, né, tá tirando para tá falando, para tá desenvolvendo. Mas vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, porque nós temos somente 15 minutinhos, no máximo 20, então eu tento não extrapolar esse tempo aí, porque é um devocional bem rápido aqui, não tem ainda o foco em um ensino mais aprofundado, nem mesmo da gente debater, né, algumas coisas que às vezes é doutrina de cada um, de cada igreja. Então isso daqui não é uma igreja, isso daqui é apenas um local onde nós nos colocamos aqui com essa curiosidade, com essa fome de Deus, com essa, né, com esse estômago assim sedento e faminto para falar e ouvir da palavra de Deus, amém? Vamos começar orando e a gente parte para a leitura. Amém, Deus, queremos te agradecer pelo dia de hoje, muito obrigada. Muito obrigada por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permite estar de pé. Muito obrigada pela tua palavra, Deus, que o Senhor nunca nos deixa faltar. Sabe, Deus, assim como o pão e a água
que vem sobre as nossas mesas, Deus, a sua palavra, ela traz vida, ela vivifica tudo em nós, ela fortalece, ela traz os nutrientes necessários, sabe, Deus? Então nós queremos apreciar este momento, Paizinho, não somente apreciar, mas considerá-lo, Deus, como de extrema importância para os nossos dias. Aumenta a fome, aumenta a sede, Deus, espiritual aqui dos meus irmãos. Eu oro, te peço, e fala conosco. Nós te pedimos, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento para este capítulo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Calma, olha a nossa aqui. Deixa eu pegar um papelzinho, senão não vou aguentar. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se o homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez. Já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos, será que é certo que num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é a desonra para o homem, mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus temos outro costume nas reuniões de adoração. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor,
estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros, e se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Eita, imagina, Paulo pessoalmente. Bom, gente, então aqui duas coisas muito importantes pra gente tirar. Um é ali a questão da cobertura da mulher. Não vamos falar sobre isso. Eu quero primeiro tá falando que desse capítulo aqui eu tiro duas coisas. Primeiro é que toda religião, toda cultura, todo entendimento, toda doutrina é fruto de algo, né? Tem uma raiz, tem ali uma... Então, né, aquele povo muçulmano, como a gente sabe, eles têm essa cultura de cobrir a cabeça. E tem gente, tem mulher que honra isso, que honra esse tipo de vestimenta, elas entendem, tanto que quando elas vêm para cá, elas talvez, né, não sei, tenham a liberdade de ficar sem o véu, mas ainda assim precisa cobrir com o véu. Então eu acho que a gente precisa ser menos crítico, menos, né, com a cultura, com a vida dos outros. Paulo aqui vai falar várias vezes, para de trair a consciência do seu irmão, para de ficar ferindo, para de ficar... Cara, se eles gostam, se tá tudo bem para eles, o que não pode é o que a gente vê, né? Que é mulheres sendo assediadas, enfim. Deus não permite isso. O importante, a essência disso é que, tipo, cada um tem sua cultura. Aqui a gente não tem essa cultura. Aqui o máximo que nós temos é o nosso cabelo, e mesmo assim, hoje em dia existem umas mulheres com cabelo curto ou carecas muito bonitas, e a gente, né, honra, abençoa, enfim, por vários motivos. Mas aqui Paulo tá falando pra gente que, tipo, não existe situação de superioridade. Ele vai colocar ali que Deus criou todos, que de fato o homem veio primeiro que a mulher, porque, como, né, diz lá em Adão, que a mulher foi feita da costela do homem. Mas depois disso, todo homem vem de mulher, para ninguém se exaltar em nada, né? O homem vai virar... Não, mas aqui Paulo está colocando uma questão de hierarquia, e não é uma hierarquia ruim. Ele vai falar, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, sabe? Por isso que não é bom que vocês estejam só, por isso que não é bom que a mulher esteja só, sabe? Porque o homem tem essa função de cobrir a vida da mulher, de trazer ali essa cobertura, né? Mas é uma cobertura no sentido saudável, não é uma cobertura no sentido de hierarquizar, de mandar, de ser autoritário, não é disso, né? É uma cobertura no sentido bom, né? E vai falar que Cristo é a cabeça dele, então ele precisa fazer isso de acordo como Cristo faria, de fazer algo com a mulher de acordo como Cristo faria, né? Então, de maneira muito respeitosa, muito amorosa, muito, né? Vai falar ali que Cristo é o cabeça da igreja, então que o homem tenha que olhar para isso. Então, o que Cristo fez?
ele se deu em favor da igreja, né? Ele tá adornando a sua igreja, ele tá, sabe, ele ama a igreja, ele não deixa ninguém falar mal da igreja, ele, sabe? Então, quando o homem tem essa visão, essa perspectiva, ele vai cuidar da mulher, ele vai amar a mulher, ele vai ser ali a proteção, a redoma da mulher. Ele vai, quer mais, elogiar a mulher, ele vai dar tudo pra mulher, ele vai, quer mais, gente? Entendeu? Então, mas é bom também a gente estar debaixo de pessoas com esse tipo de visão, né, gente? Porque mas você também precisa querer ser cuidada, querer ser coberta, querer ser, né, ter esse tipo de pessoa, e você também precisa estar submissa, assim como o homem está submisso, assim como a igreja está submissa a Cristo, né? Assim como o homem deve ali ouvir a orientação e passar adiante. Então é isso, sabe? Então eu vejo muito por esse caminho. E é bem bonito, né? Se a gente olha por esse lado, por esse ângulo. E pelo sentido estrito aqui da palavra, que é o que Deus está falando, que é o que Jesus está falando, né? Em nenhum momento eu vi ele falando aqui, que Paulo está falando. O homem tem que ser autoritário, que não sei o que. O máximo que ele fala julguem a vocês mesmos. Será que é certo que num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? E a cabeça coberta, como a gente falou aqui, só repetindo, sendo, né, enfática em relação a isso, ali naquele tempo existia essa cultura, e hoje em dia existem países que ainda existe, que é essa questão da cabeça coberta literalmente. Mas aqui, hoje em dia, eu acredito que seja essa cobertura de um homem. Por exemplo, igrejas onde não aceitam mulheres, né? Mulheres sendo pastoras, sem um pastor. Eu entendo um pouco sobre isso, eu acho que é um pouco sobre isso daqui, né? Por quê? Porque a mulher precisa da cobertura de um homem, né? Não que a mulher não possa falar na igreja se um homem, mas ela precisa dessa cobertura, ela precisa dessa voz mais firme, ela precisa desse sacerdote onde o homem, sabe, pega ali e tem ali essa posição. Enfim, essa é a minha opinião. Se você discordar dela, pode deixar aqui nos comentários, ou então enfim, entrar em contato. De alguma forma a gente vai desenrolando isso daí. Aí, gente, vai passar para outro. Meu tempo já se estourou, já se esgotou, mas a gente vai até os 20 minutos, porque esse assunto é muito, muito importante também, que vai falar ali sobre a ceia do Senhor. E aí, duas coisas que eu quero passar é o seguinte, que na ceia, a ceia deles era realmente ali a reunião onde eles tiravam para como igreja comer juntos, né? E aí vai dizer, não há dúvida que estava existindo um boato de que as pessoas estavam indo só para comer. As pessoas não estavam indo para compartilhar, as pessoas não estavam indo para, ter aquela interação, para ouvir a necessidade do outro, para falar um pouco, para compartilhar da sua dor, para ouvir da dor do outro, para saber como ajudar o outro. E aí Paulo, ele relembra aquela igreja como foi dada aquela reunião de ceia, a última ceia do Senhor, que ele virou, que ele partiu o pão e ele falou, esse é o meu. Eles não foram ali só para comer a ceia da Páscoa. Eles não foram ali num sentimento de egoísmo, muito pelo contrário, nessa ceia Jesus lavou o pé deles, Jesus ensinou, Jesus lavou o pé, Jesus orientou, falou que eles precisavam fazer da mesma forma. Jesus abrigou um traidor que ele já sabia que ia trair, ele colocou ali na mesa também. Jesus fez muitas coisas e ele partiu aquele pão falando, esse é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão lembrar de tudo isso aqui e vocês vão lembrar de fazer de novo. E o que aquele povo estava fazendo? Estava chegando, estava comendo tudo, bebendo tudo e ficando embriagado.
E ninguém queria saber de ninguém, ninguém tava nem aí. Dizia que tinha gente saindo com fome. E com fome, às vezes, não só de um pão, de um peixe, de uma água, de um vinho, mas com fome de ser ouvido, com fome de ser prestado atenção, com fome de tipo, ai, pra que eu tô vindo nessa igreja, gente? Nada que muda. Puxa, tipo, a minha vida tá igual, sabe? As pessoas estão egoístas, cuidando dos seus próprios interesses e é isso. Eu vou parar por aqui porque meu tempo agora esgotou de verdade. Deus abençoe. Tchau, tchau.